Fala galera, beleza? Vamos lá para a gente falar um pouco sobre o conteúdo aqui do Thiago Nunes. O treinador Thiago Nunes depois deu uma entrevista lá para o canal do Flow e ele falou vários pontos. Ele trouxe vários pontos do ambiente do Grêmio da era pós-Renato, assim que ele foi contratado. Ele conta várias situações a respeito de como ele chegou no Grêmio e o que aconteceu nesse trajeto até a sua demissão, né, nesse caso. Então, tem alguns pontos que a gente já falou aqui no canal várias vezes e nós somos a favor do que ele até acaba falando, que ele acaba dizendo, mas tem algumas coisas que ele fugiu um pouco assim da casinha, colocou situações em que talvez não são tão verdadeiras e que a diretoria do Grêmio trouxe para esse ambiente em que ele foi contratado e ele não conseguiu desenvolver, justamente que daí eu posso colocar o que todo mundo comenta nas redes sociais, que faltou uma certa competência para ele, até visando os próprios jogadores do Grêmio, né? A torcida do Grêmio, todo mundo não critica ele apenas pelos 2 pontos e 8 jogos, mas em sim por ele não ter conseguido fazer outros jogadores jogar, e eu vou explicar isso aqui para vocês agora. Então dá aquele like para mim aí, se inscreve no canal, vem junto comigo para a gente crescer aqui no YouTube e continuar falando de Grêmio todos os dias para vocês. E vai ter novidade, tem novidade. Eu vou trazer para vocês. Me acompanhe, fique junto e me acompanhe que tem novidade no canal. Já já vai acontecer. Olha só, o técnico Thiago Nunes foi para o canal, um dos canais do Flow, né? E Flow Sports. Um abraço para a galera lá. Tá aqui o link deles também, tá aqui no canal, na descrição, vocês podem acompanhar lá também. E o Thiago Nunes falou sobre a sua chegada no Grêmio, que ele foi contratado, ele sempre quis treinar o Grêmio, ele falou que era o momento, que seria o momento ideal, né? Ele deu uma entrevista, ele comenta que ele deu uma entrevista antes, né? Um tempo antes que, assim que o Renato saísse, que o Grêmio poderia assumir, alguém poderia assumir o Grêmio se ele estaria disposto a fazer isso, e aí ele falou que alguém que fosse entrar no Grêmio teria que ter ia passar por um momento de transição, porque não é fácil substituir o Renato, e ele fala isso na entrevista, que ninguém vai ser igual ao Renato, ninguém vai conseguir substituir o Renato, e ninguém consegue, fora do Grêmio, ver o que o Renato é dentro do Grêmio. Tanto é que ele é uma estátua, e ele fala sobre isso. Nesse ponto, ele acaba falando que no período que ele chega no Grêmio e o presidente e a diretoria, a departamento de futebol, coloca para ele que ele precisa fazer essa transição e trazer jovens jogadores para o Grêmio, fazer essa mudança, né, usar mais as categorias de base, ele fala que foi fazer esse trabalho, mas identificou alguns pontos. Em primeiro momento, ele fala que solicitou contratações de um goleiro experiente, por mais que o Breno tenha sido o destaque do Grêmio, né, nesse período, né, nesse momento, junto com o Gabriel Chapecó, que acabou na época não estava jogando. Ele conta que ele solicitou a contratação de um goleiro, fala do Marcelo Groy, porque ele conversou com o Paulo Vitor, e aí ele coloca que o Paulo Vitor tem uma história muito rica, mas que pediu para não jogar, para não queimar o próprio treinador, porque a torcida já estava massacrando ele por tudo o que acabou acontecendo, até por alguns erros do próprio Renato. E ele comenta que o Renato já vinha de 6 meses e meio para trás, com o time em queda, tanto que tomou aquele pau do Palmeiras, né? Ele acaba comentando na final da Copa do Brasil, aí o Grêmio é eliminado na pré-Libertadores, aí o Grêmio acaba indo para a Sul-Americana, e aí ele faz esse trabalho lá com o Grêmio, onde ele fala dos seus 30 primeiros dias, que ele atropela todo mundo, né? Campeão gaúcho, líder na Sul-Americana, enfim. Aí ele comenta que isso é uma verdade, uma verdade. A gente já percebe que o Renato vinha numa decadência, e não que se o Renato estivesse no Grêmio, o Grêmio não teria caído. Talvez a saída do Renato até tenha ajudado a imagem dele não ficar tão manchada como o rebaixamento. Imagina o Renato sendo rebaixado com o Grêmio. Léo, esquece, não ia acontecer. Também acho que não iria acontecer. Ele ia exigir um poder maior
de contratações para refazer o grupo, né, trocar algumas peças, que iria ser obrigado, teria que fazer isso, por mais que o Renato tenha gratidão para aqueles grandes jogadores que estavam no elenco, mas ele saberia que precisaria fazer isso. Ele sabe que tem isso aí, tanto que ele deu uma entrevista depois que o Grêmio precisava fazer essa passagem de transição e não conseguiu. E ele talvez tenha sido um dos motivos desse prazo que tenha se ter passado desse período, desse ponto, e ele não conseguiu fazer. Ele comenta isso, vocês podem buscar essa entrevista do Renato, que ele fala exatamente sobre isso. Então, o Thiago Nunes chega e fala que a questão do Renato, ele fala das contratações, que ele pediu o Marcelo Groi, ele pediu o Juliano, e ele fala que a diretoria analisou o Marcelo Groi e não era, que não era necessário contratar um goleiro, até o Marcelo Groi se dispôs a voltar. Tentou o Juliano, e aí parece que teve um contato e acabou as coisas não acontecendo, o Juliano foi para o Corinthians, e a gente fala que o Corinthians, em 2021, também estava lá na derradeira, lá na parte de baixo da tabela, e resolveu fazer alguns investimentos. Trouxe 4 jogadores a nível de titularidade, e os caras subiram na tabela e foram para a Libertadores. E o Grêmio não, né? O Grêmio resolveu esperar a janela do meio do ano para poder reforçar a equipe já com o treinador, com o Filipão, e o próprio Thiago comenta que isso foi dito para ele, que já que o Grêmio foi campeão gaúcho e atropelou na Sul-Americana, então vamos esperar por meio do ano. Além de ter vendido para a torcida, o Grêmio ia investir muito nas competições nacionais, né, que o Grêmio ia brigar pelo título brasileiro. Então isso criou uma expectativa que meio que atrapalhou ele. E aí é onde eu coloco o ponto que faltou essa prática dele de uma certa competência de administrar isso. Tu não pode expor isso. Até porque ele até poderia expor, claro, mas ele está colocando contra ele, tão sincero que ele foi na entrevista, que ele acabou colocando contra ele, que a diretoria disse para ele, vamos ser campeão brasileiro, vamos brigar pelo título, vamos. E aí ele tenta respaldar, dizendo que, ao mesmo tempo, não trouxeram os jogadores que ele pediu. E aí entra esse ponto que eu falo da competência, quando ele diz assim, vamos investir nas categorias de base, vamos fazer essa mescla, vamos ajustar essa transição. E aí ele comenta que a diretoria pediu, ele fala diretoria, que é presidente, vice-presidente, o CEO, ele dá os nomes, por sinal, do Marcos Hermann, do presidente Romildo e do Carlos Amodeu, para o Grêmio olhar para dentro, olhar nas categorias de base. E aí ele vai lá olhar os jogadores e ele percebe que, na visão dele, que o Grêmio não tinha ninguém nas categorias de base pronto para jogar no profissional. Cara, além, ele fala, né, vamos ser justos, além dos jogadores que já estavam no profissional. Aí ele cita o Wanderson, que foi vendido para o Mônaco, o Matheus Henrique, que foi vendido para a Itália, o Juan, que foi vendido para a Itália. Ele não cita, né, os outros jogadores, ele fala que ninguém estava pronto. E é onde a gente tem uma divergência. Eu, que acompanho as categorias de base, não sou treinador, mas eu sou mais velho que o Thiago Nunes, assim como os outros treinadores que depois dele passaram e colocaram os jogadores. Filipão queria um goleiro experiente, o Grêmio não contratou e resolveu dar a oportunidade para o goleiro, para o Breno, e deixar o Breno jogar assim como o Gabriel, porque depois eles foram convocados, aquela história toda, e aí a gente vê que tem o goleiro que estava pronto, que faltava dar condições, né? Quando é que tu vai ter um goleiro pronto? Quando é que tu vai ter um cara pronto? Eu lembro que na época a gente falava ainda do Darley. O Darley subiu no profissional do Grêmio com 21 anos, né? Se transformou titular em 21 anos porque alguém respaldou ele, algo que a diretoria do Grêmio não fez, tanto para o próprio Thiago Nunes. E eu não estou criticando o Thiago Nunes por questões de tática, porque eu acho que ele conseguiria montar esse esquema, montar o Grêmio muito bem com isso, se ele soubesse utilizar cada característica dos jovens que tinha no elenco e transformar isso, fazer essa substituição. Mas ele tinha um problema, que são aqueles jogadores que foram campeões e precisavam fazer essa mudança. E aí chega o Filipão, que a gente comenta e fala que o Filipão veio e pediu as rupturas e a diretoria não fez as rupturas. E aí
preferiu tirar o Filipão. E aonde acabam as coisas acontecendo a partir dali, porque o Filipão fez pontos, né? Por mais da forma que o Grêmio estava jogando, o Filipão conseguiu mudar isso. E o Filipão colocou os jovens para jogar. O Filipão, além de ter colocado o Wanderson, né, numa briga muito grande com o Rafinha, conseguiu botar para jogar. O Juan estava jogando, o Rodrigues estava jogando, Vitor Bopsin estava jogando, Fernando Henrique estava jogando. Ele conseguiu dar essa mescla. Tinha o Ferreirinha, o Douglas Costa estava na equipe que estava naquela de machucado, que não estava, que vai, que não vai, joga, não joga. Ele trouxe isso para dentro e conseguiu botar os caras para jogar. Né? O Grêmio trouxe o Jonathan Robert de volta para poder jogar e já deu um pouco mais de respaldo. E o Jonathan Robert tem 21 anos. Então, não é tão assim que eles não servem. Não era que não tinha ninguém pronto. Tinha gente pronta. Tinha. O Filipão botou Sarará. O Sarará estava na transição. E aí ele vai dizer que não estava pronto? Faltou um esquema tático, faltou uma ideia de montar uma equipe e ter peito para poder bancar aquilo que estava sendo proposto. E ele não conseguiu fazer isso. Mas também não parte dele a principal culpa. Ele não teve o respaldo. Uma coisa é a diretoria, o presidente ter uma ideia, passar para a comissão técnica. E esse meio aqui não dá o respaldo. E esse respaldo pode ser que tenha vindo do próprio presidente também, que acabou saindo, né, fez um pedido e saiu de cena, e as coisas não fluíram como ele estava pensando que poderia acontecer. É mais ou menos por aí que ele se perdeu. E aí é onde ele volta a falar que ninguém vai ser tão grande, ninguém vai ser gigante como o Renato, porque o Renato conseguiu blindar o vestiário por um período em que vários dirigentes queriam ter poder no Grêmio, e ele não deixava. Então ele chegou sem conhecer tudo que estava em volta, e esses dirigentes começaram a tomar conta de novo. Isso mostra que a diretoria do Grêmio é frágil. Ela não deu respaldo para ele como ele precisava, como qualquer treinador precisava. E então veio a ideia de que precisaria alguém que fechasse o vestiário, que blindasse, e chamar o Filipão. Quando o Filipão fez isso, o próprio presidente foi lá e cortou de novo, porque não sofreu aquelas pressões externas, coisa que com o Renato não tinha. E o Filipão tentou fazer. E aí, como ele surgiu, eu lembro que teve uma notícia falando sobre o Grêmio entregar o departamento de futebol para o Renato e o Grêmio não ter mais esse cara para administrar o futebol. E o Filipão foi contratado para tentar resgatar isso. E aí veio muito forte várias notícias falando que o Grêmio não pode deixar o departamento de futebol na mão do treinador. Precisava ter uma figura para isso. Só que as figuras que o Grêmio tinha não sabiam administrar o vestiário, não sabiam administrar um departamento de futebol. Nenhum deles sabe. O histórico deles como dirigentes chega a ser triste, né? Eles foram sempre colocados por outros que conseguiram ter sucesso. E o Grêmio, em vez de buscar dirigentes que saibam fazer isso, preferiram trabalhar com as pessoas que estavam ali na volta por questões políticas dentro do clube, para manter aquela harmonia, para tentar manter essa harmonia, para tentar manter a articulação política para o futuro e não criar uma bomba de novo que já estava armada. Foi isso. E agora nós estamos passando por isso em momento num ano eleitoral em que a queda praticamente selou tudo e qualquer situação do Grêmio. Thiago Nunes falou algumas verdades, mas falando em categoria de base, ele não soube administrar e colocar os jogadores dentro de um esquema que poderia utilizar melhor todos os outros. Eu falei aqui de alguns nomes, mas tinha outros jogadores que ele poderia aproveitar. O que vocês acham? Comenta aqui sobre a entrevista dele e esses pontos que ele colocou, se são verdadeiros ou não. Dá o like aí, se inscreve, ativa as notificações. A gente está voltando. É Grêmio.